ou no Facebook do Movimento Ficha Verde. Te convidar para compartilhar e para curtir esse webinário. E para curtir os nossos canais também nas redes sociais. A gente quer te convidar para conhecer o Encontro das Águas. A gente sabe que nem todo mundo que está assistindo é aqui de Manaus ou conhece que é tão importante para a Amazônia. Esse lugar dentro das águas é o encontro de dois dos maiores rios do mundo, os rios Negro e o rio Solimões, que justamente aí nesse ponto passam a formar o que a gente chama de Rio Amazonas. Esse lugar, pela sua importância cultural, histórica, importância ambiental e também social, ele foi tombado em 2010 pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. Mas esse tombamento, até hoje, passados anos, ainda é um tombamento provisório. Ele não foi ainda e tornado definitivo. E um dos motivos pelo qual esse tombamento ainda não foi efetivado é um impasse judicial de ações do Supremo Tribunal Federal em que questionam o rito do tombamento pelo IPHAN. Uma dessas ações foi proposta no estado do Amazonas. E esses processos suspensos para a obtenção de um acordo entre, nesse caso, são a União e o Estado. Então, a gente vai te convidar também para conhecer, né, esse impasse judicial e para pedir que ele seja resolvido em prol do Encontro das Águas efetivada também na Justiça. Hoje, então, especialistas nesse assunto, pessoas que são aqui da região e que conhecem muito bem ideias até agora, pessoas envolvidas com a luta que luta há mais de 10 anos pelo tombamento desse monumento natural, e nós vamos começar de forma poética, ouvindo um poema declamado na voz de um dos maiores artistas da Amazônia, que é o poeta aqui de Manaus, Celdo Braga. Vê bem, Maria, aqui se cruzam. Este é o Rio Negro, aquele é o Solimões. Vê bem como este contra aquele investe, como a saudade com as recordações. Vê como se separam duas águas que se querem reunir mais visualmente. É um coração que quer reunir as mágoas de um passado, as venturas de um presente. É um simulacro só, que as águas, donas destas terras, não seguem curso adverso. Todas convergem para o Amazonas
o real rei dos rios do universo. Para o velho Amazonas soberano, que no solo brasílio tem o passo, para o Amazonas que nasceu humano, porque afinal é filho de um abraço. Olha esta água que é negra como tinta, posta nas mãos, é alva que faz gosto, dá por visto o nanquim com que se pinta nos olhos a paisagem de um desgosto. Aquela outra parece amarelaça, muito, no entanto, é também limpa e engana. É direito à virtude quando passa pela flexível porta da choupana. Que profundeza extraordinária e imensa! Que profundeza mais que desconforme! Este navio é uma estrela suspensa neste céu d'água brutalmente enorme. Se esses 2 rios fôssemos Maria, todas as vezes que nos encontramos, que Amazonas de amor não sairia? De mim, de ti, de nós que nos amamos. A gente perdeu o Celdo aqui? Oi, eu acho que a gente não ouviu o final. Eu acho que caiu. Acho que a gente pode repetir. Eu não sei se ele está me ouvindo. Gabi, você pode dar um chat para ele? A gente não conseguiu ouvir. A gente repetir. Se esses 2 rios fôssemos Maria, todas as vezes que nos encontramos, que Amazonas de amor não sairia? De mim, de ti, de nós que nos amamos. E o céu do Braga, acho que agora deu certo. Bom, eu vou chamar então agora o deputado José Ricardo, que participa do Fórum das Águas do Amazonas, que é um dos movimentos sociais, é um encontro, na verdade, um fórum das águas, e especificamente também está envolvido nessa proteção do encontro das águas. Então, José Ricardo, você quer falar o que é como membro do Fórum das Águas e como deputado pelo Amazonas venha contribuir nessa discussão de hoje? Muito bem. Primeiro, boa noite a todos, boa noite a todas. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pelo convite, a Luciana, a Valente, pela oportunidade de a gente estar junto com várias outras pessoas em defesa dessa pauta importante, pauta ambiental, pauta cultural, pauta turística, pauta econômica também, mas uma pauta pela vida da população e o direito, da população de poder usufruir das belezas naturais e do encontro das águas. Eu colocaria aqui algumas palavras, primeiro em relação ao acompanhamento desse debate sobre o tombamento. Acho que o debate sobre tombamento sempre foi um debate fundamental. Eu acho que o sucesso dessa caminhada é pela perseverança de muitas pessoas
de entidades, de movimentos, mas toda aquela movimentação que ocorreu 11 anos atrás, que envolve o interesse empresarial de construir um porto empresarial, um porto para atender o setor comercial e industrial, eu acho que mobilizou muita gente e contribuiu decisivamente para que se pudesse trabalhar o tombamento do Encontro das Águas. Eu ainda estava como vereador e depois deputado estadual, tivemos a oportunidade de participar de audiências públicas que foram realizadas, de debates, de discussões, de encontros, de mobilizações a nível local, na comunidade, envolvendo a comunidade, moradores, além de tantas pessoas preocupadas com as consequências de um empreendimento empresarial e os impactos que poderiam estar gerando nessa localidade no entorno do Encontro das Águas. Eu participei de algumas discussões sobre em si o porto, né? Quer dizer, por que um porto naquela área, na Ponta das Lajes? E muitos falaram, o setor empresarial, a oportunidade que a gente teve de dialogar com algumas entidades, falaram sobre a questão da necessidade de ter mais um porto na cidade de Manaus, de ter concorrência para ver a questão dos preços praticados, não só no transporte, mas nesse processo todo de desembaraço, de chegada e saída de mercadorias, e, portanto, o porto seria importante, e essa seria uma obra muito grande para ajudar o desenvolvimento, gerar empregos na construção, empregos depois na operação. Mas se questionava, mas por que tem que ser exatamente nessa localidade? Por que não em outra? Nós temos, o Rio é grande, espaços não faltam, por que os estudos mostraram que tinha que ser ali? Nunca foi 100% respondido isso. Claro que ali a localidade, o acesso, a facilidade que já existe, por conta de outros empreendimentos que já existe naquele entorno, é uma das razões. Mas eu me recordo que falavam, não, mas qual o impacto que nós vamos gerar maior do que já existe hoje por conta do deslocamento de cargueiros da Petrobras, né, da refinaria, de cargueiros que vão para os portos privados que tem mais adiante, né, mais próximo da área urbana. Então, assim, sempre arrumaram desculpas para dizer o seguinte, não vai gerar impacto, é fundamental para a economia, é necessário, isso vai criar mais competitividade, isso pode atrair mais empreendimentos. Eu sou economista e confesso que vários desses itens nunca foram claramente demonstrados. Que é necessário ter um porto a mais para a cidade de Manaus, na questão econômica, não há dúvida nenhuma. Eu acho que até se discutia, não, nós temos que ter um porto público. O porto histórico de Manaus, no centro, ele está privatizado, que, aliás, esse é um absurdo que nós temos ainda na cidade de Manaus. Deveria ser um grande espaço, inclusive, para favorecer o acesso dos moradores do Estado, locais, o espaço turístico, privatizado sem uma utilização mais adequada. Se falava em construir um porto ali na área da Siderama, portanto, ali próximo também do Encontro das Águas, na região ali da Ceasa, com recursos, que já teria recursos orçamentários previstos. E, portanto, também foi uma conversa que efetivamente não foi adiante. Eu entendo assim, nós temos que trabalhar a preservação do Encontro das Águas. Temos que continuar lutando pelo tombamento. Nós temos aí, inclusive, uma razão econômica, que é uma atividade que é própria da nossa realidade ambiental, que é o turismo. Olha, o turismo é uma atividade que, se ela for mais adequada, mais valorizada, investimentos adequados, que eu quero dizer, ela pode ser uma atividade econômica que amanhã pode rivalizar com o tradicional polo industrial. Então, assim, como é que você vai afetar uma área turística que já tem movimentação de embarcações, naturalmente, por causa da atividade turística, que pode crescer mais ainda, e, ao mesmo tempo, você tem uma atividade, um porto com navios de grande porte circulando naquela área. Então, não tem lógica. O Estado tem já há vários anos uma lei estadual que cria um fundo,
e criou, no caso, existe esse fundo, Fundo para a Interiorização e o Turismo. É um fundo que já teve um ano que chegou a quase R$1 bilhão. Hoje deve estar em torno de 300 ou 400 milhões, talvez até um pouco mais, porque é oriundo do polo industrial. Assim como tem o fundo da Universidade do Estado, para sustentar a universidade, e tem um fundo para micro e pequena empresa. Então, esse fundo, para o turismo, ele não está sendo usado os recursos para atividades de turismo. Hoje, inclusive, parte do recurso está sendo utilizado para ações na área da saúde. Então, assim, eu vi o governo do Eduardo Braga dizendo que era contra a construção do porto. Ele agilizou a construção do sistema de captação de água, o PROAMA, que fica exatamente do lado da área onde se pretende construir esse porto. Não sei os interesses por trás que motivou ele ter tanta pressa para a construção do PROAMA. Não saberia dizer se ele está em sintonia com essa ideia do tombamento de verdade. O governador Omar Aziz, seguinte, ele é a favor do porto, inclusive entrou também, né, com ação civil, né, no Supremo, contrário ao tombamento, e a gente ouve que o atual governador também é a favor do porto e fala de uma conciliação e, portanto, é suscitado a se manifestar desse processo e falando, inclusive, da criação de uma unidade de conservação, uma unidade de proteção. Então, assim, os governos têm esses posicionamentos, mas não vejo um posicionamento que mostre a real necessidade do porto ser exatamente naquela localidade. Eu defendo, e os governos, sim, defendem investimentos importantes para o desenvolvimento, mas que possam contribuir, inclusive, para encontrar uma outra localidade adequada, sem os impactos que estão aí previstos na movimentação de cargueiros e tudo mais, bem de frente ao encontro das águas. Então, assim, manifestar o apoio. Agora, no mandato federal, a gente acabou não tratando, eu não tive uma demanda muito específica, mas a ideia é se incorporar mais nessa mobilização que envolve a sociedade. A gente contribui aí no Fórum das Águas, a nossa ligação com a Arquidiocese, com várias instituições sociais e movimentos e pastorais e pessoas, né, que defendem essa causa ambiental. Então, a gente está em sintonia, apoiamos, através do SARES, através do Fórum e outros espaços possíveis. Também, aqui aproveito para parabenizar todas essas mobilizações, porque eu me recordo que logo no começo teve ameaças, teve pessoas ameaçadas, padres, religiosos, comunitários, lideranças, defensores do meio ambiente, várias pessoas foram ameaçadas, pressionadas, e até tentativa de cooptação de lideranças comunitárias para estarem a favor do porto, por conta da história da geração de emprego e de renda. Com certeza, a construção do porto gera renda naquele momento e empregos, mas cessando a construção, os empregos de operação de um porto, dependendo do investimento de modernidade envolvida nos processos, a mão de obra é mais especializada, então, boa parte dos moradores não teriam acesso a empregos. Muito bem, então, é nesse sentido que eu deixo aqui a minha contribuição de apoio ao tombamento. Eu acho que temos que pressionar o IPHAN, o Ministério Público Federal, portanto, está aí presente, se manifestando, e sendo, portanto, um agente fundamental nesse processo. Eu comparo um pouco essa morosidade toda de não ter homologado ainda o tombamento, muito parecido com a situação dos povos indígenas que estão sofrendo muito com o atual governo. O governo anterior, do Temer, mas principalmente agora do Bolsonaro, onde não se leva adiante nenhum processo de demarcação de terras indígenas, pelo contrário, diminuindo os instrumentos de fiscalização e, com isso, facilitando ocupações irregulares, invasões, queimadas e uma série de outras consequências ambientais e consequências para os povos indígenas. Acho que para o Amazonas, para Manaus, é uma questão cultural, turística, mas também de importância científica, de importância ambiental. Então, a nossa defesa, o nosso apoio nessa luta pelo tombamento do Encontro das Águas. Muito obrigado.
pedir desculpas, voltando aqui do Céu do Braga. Parece que ele tinha, sim, terminado de ler o poema no início e a minha conexão aqui falhou bastante e eu acabei fazendo ele repetir, acabei estragando um pouquinho do poema. Desculpa ao Celdo e a todos que estão nos assistindo. Sobre o que o José Ricardo falou, eu queria dialogar contigo só mais 5 minutinhos aqui, sobre esse processo no Supremo em que o próprio Estado do Amazonas questiona o tombamento, né? O fundamento do questionamento que o Estado apresenta é que não teriam ocorrido audiências públicas para esse tombamento. Só que o rito da lei de tombamento é muito antigo, é da 20, 30, e não prevê audiências públicas, né? É um decreto-lei ainda, né, de uma outra época em que não havia participação popular na tomada dessas decisões. E esse processo, ontem mesmo, o Procurador-Geral da República nos autos e ele pediu uma extensão do prazo de suspensão. Eles já estavam, são 4 processos, na verdade, 4 ou 3. Um contra o tombamento do Estado do Amazonas e outros do Ministério Público Federal pedindo para efetivar o tombamento. Todos eles foram reunidos lá no Supremo, estão sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e ela suspendeu todos os processos para que as partes chegassem a um acordo. Ontem mesmo, o PGR peticionou, pedindo a extensão desse prazo de 60 dias, já estava encerrando, por mais 120 dias, né? E o Estado do Amazonas, o procurador do Estado trata da questão ambiental aqui na Procuradoria-Geral do Estado, ele tem se mostrado interessado, viu, deputado, em conversar com os movimentos sociais, com a sociedade organizada, para discutir as bases desse acordo, que deve resolver a questão judicialmente. Então, acho que nós temos mais 120 dias, né, se a relatora deferir, ela deve deferir, eu acho, né, se a extensão de prazo, e devemos fazer esse diálogo, então, né, com o Estado, para tentar, realmente, parece que existe essa proposta da criação de uma unidade de conservação de uso sustentável nesse lugar. Segundo, eu ouvi, não o Estado questionar o tombamento, né, ele quer que o tombamento se torne definitivo, mas a gente precisa ver quais são as regras, né, que vão ser colocadas para o uso do solo ali naquela região. Não só por causa desse porto privado vendido, mas por causa dos outros impactos que já existem ali, né? Nós precisamos realmente definir o uso turístico daquela área, como o senhor bem colocou, né, que é a vocação natural da área, é a vocação da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, e é muito mais importante economicamente até, né, e socialmente. Realmente, a questão dos empregos, ela foi muito difundida lá na comunidade, né, mas um porto moderno, ele não emprega esse tipo de mão de obra, ele emprega pessoas altamente qualificadas, né, especializadas, que não é o perfil ali da comunidade da colônia Antônio Aleixo, e essa questão que o senhor levantou também das ameaças, né, do conflito social que houve ali a partir de 2010, a partir do momento em que o porto, que a empresa, né, que pretende construir o porto começou a chegar na comunidade, realmente foi uma coisa bastante séria, né, se criou uma associação de moradores paralela para negociar, né, nas audiências públicas, enfim, houve toda muita gente teve que sair de lá, né, por ameaça de morte, enfim. Então, eu queria lhe convidar também para a gente fazer esse diálogo com o Estado do Amazonas nesses 120 dias e tentar chegar ao melhor acordo possível para encerrar essas ações de um modo que o tombamento seja efetivado. Tá bom? Não, tranquilo. Não sei se eu estou podendo falar. Então, só para concordar. Então,
Aqui não dá para saber se eu estou sendo ouvido aí. Estou liberado aí no... Estamos estamos te legal. ouvindo, sim. Então, não, só para concordar, Luciana, sobre isso, eu acho que esse é fazer o diálogo com o Estado, entender qual é a proposta que está sendo colocada aí, mas analisar bem os impactos, porque, olha só, eu me recordo que, com o diálogo com o governo na época, que construiu o PROAMA, eles diziam, não é possível mais construir um porto ali, porque foi construído um sistema de captação de água, de tratamento de água ali, né? Não tem como você compatibilizar aquilo ali. Então, tem já uma razão ali que já tem um empreendimento público-privado, porque a operação do sistema de água é privada, mas o investimento público fundamental naquela área lá. E a insistência, nós temos que cuidar do encontro das águas, como um espaço de turismo. Você bem lembrou, não é só o porto, é uma série de outras ameaças também, ambientais. Então, nós precisamos trabalhar fortemente isso aí. Esse é o cartão postal que nós temos aqui. Então, nós não podemos aceitar nenhum tipo de ameaça que vai atrapalhar, né, uma melhor utilização desse espaço para o turismo. Já se falava daquela torre da Embratel, teria um investimento, você teria o espaço de contemplação, tem N possibilidades aí. Nós temos que insistir que o governo olhe por esse ângulo, que lute pelo porto, mas em outro local, e que ajude a encontrar uma solução para um investimento de grande porte que envolve o porto. Nada contra porto, só que essa localidade é inadequada, e aqui eu reforço o que eu já ando falando desde o início dessa discussão. Mas, obrigado. Essa é a mesma posição do movimento Ficha Verde. Nós somos a favor de um porto para o distrito industrial, ele é necessário, para a área central da cidade, para o trânsito de cargas, enfim, mas não no encontro das águas. Nós somos a favor de um porto em outro lugar. Eu vou chamar realmente o PROAMA, né, o abastecimento de água de uma grande parte da cidade de Manaus, a área de captação é ali ao lado, então como é que fica a poluição do porto, de um porto ali com de óleo, né, que é natural da operação de qualquer porto, com água de lastro, enfim. Eu vou chamar agora a segunda pessoa que vai participar aqui do nosso webinário, que é o André Bazanella, ele que é da área, né, da cultura e que trabalhou fortemente aí na época do tombamento. Eu queria que o André viesse justamente para contar para a gente por que esse tombamento é tão importante, a importância cultural desse lugar, qual a importância arqueológica, né? Ali tem um sítio paleontológico muito importante, que é justamente a Ponta das Lajes. André, agora é com você, para contar para a gente o que é um tombamento, por que ele existe e por que o encontro das águas precisa ser protegido. Boa noite, Luciana. Ótimo, né? Estar aqui com você de novo, né? Depois de tantos anos, né? Bom, o processo que iniciou o tombamento, né? Na verdade, eu participei, eu era superintendente interino do IPHAN na época, né? Em 2008, para você ver só, isso é muito tempo atrás, né? Depois o tombamento vai ser efetivado em 2010, mas antes disso tem o procedimento de instrução do processo, tá? Do qual eu participei, né? A partir, acho que setembro, outubro, ou acho que foi oficializado em novembro, mas existia já uns 2 meses antes uma tratativa a respeito, né? Bom, o tombamento é uma coisa muito complicada porque as pessoas imaginam um tombamento como um congelamento. Ele não é um congelamento. O tombamento serve principalmente para estabelecer uma continuidade de experiência com o território, através de um bem, no caso, né? No caso, seria o encontro das águas, poderia ser outra coisa. Então, tem uma relação com o passado, vista a partir do presente, que se projeta no futuro. Ou seja, estabelece uma continuidade de pertencimento da pessoa a um espaço ou uma determinada situação. Tá? O tombamento ele é uma experiência, ele preserva basicamente a experiência humana em determinado território. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, vou pegar uma coisa bem básica, um edifício, ele é tombado por uma razão específica,
claro, uma vínculo a um momento histórico, um testemunho artístico, que seja, mas ele compõe, ele é composto por uma série de experiências, de olhares, vivências, experiências, tudo mais, que somam a esse tomamento e que dão sentido a ele. Por exemplo, aqui agora, a gente, discutindo o tombamento com as águas, a gente está somando ao tombamento. Tá? A gente está dando justificativa para isso, a gente está contribuindo para que esse bem seja tombado. O tombamento com as águas ele é muito complexo, porque justamente a gente não pode referir a um ponto específico. Tá? Claro que tem uma importância paisagística muito grande, tá? Quando das águas, tal, que pode ser do Mirante de Embratel, lá do meio do encontro, tal, mas ele tem uma série de outros valores agregados. Ele se refere a um sítio geológico extremamente importante, né? Inclusive é registrado como sítio, sítio geológico Boi do Ifã. Ele é um sítio paleontológico extremamente importante, tá? Se eu conversando acho que foi com a igreja, e como ele é relevante para entendimento da formação daquela bacia amazônica. Ele é um testemunho da ocupação do Amazonas. Ele é um testemunho do período histórico da borracha. Se você olhar o tombamento com das águas, se reflete no Teatro Amazonas, né? Tanto na Praça São Sebastião, como no próprio teatro. Ele é importante como casa de transformação dos índios do Alto Rio Negro. Ele é importante como sítio arqueológico. Ele é importante como referência ribeirinha, das 1000 lendas e mitos que acontecem em torno de Pão das Águas. Ele é importante como identidade brasileira, na medida em que ele é o formador do maior rio em volume d'água do mundo, que é o Amazonas, que é uma identidade brasileira. Aliás, a identidade brasileira se confunde muito esse natural e cultural, ou seja, a gente está trabalhando com uma narrativa que o Encontro das Águas não é o único do Amazonas, né? Existem outros Encontros das Águas, mas esse soma toda essa representação em si, porque ele é o ponto de encontro de várias culturas, vários olhares, né? Eu sempre lembro, por exemplo, de Marapatá, que infelizmente ficou fora do tombamento da poligonal, que é a Ilha da Consciência, onde Macunaíma deixou a consciência, onde os migrantes deixavam a sua consciência apesar do ciclo da borracha. Ele tem uma série de histórias que envolvem o Encontro das Águas. Ele é um lugar complexo. Ele não é simplesmente uma paisagem, tá? Ele não é simplesmente um monumento natural. Ele é um monumento da própria identidade amazônica, da própria identidade brasileira, na medida em que ele se refere a essa identidade entre o natural e o cultural que é típica brasileira, né? A gente lembrar que outros monumentos são tombados, né? Os morros do Rio de Janeiro são tombados. Lagoa de Freitas é tombada. Vários monumentos naturais são tombados como monumentos culturais, porque eles se referem a todo o imaginário nacional que une natural e cultural como uma coisa só. Tá? O Brasil é um país que é formado muito a partir dessa ideia de território. E a visão que se tem do Brasil no mundo é muito formada a partir dessa ideia do território brasileiro. Tá? Então, assim, o Encontro das Águas é meio que uma referência para essa região norte, tá? Para o Brasil do Norte, assim, é referência para toda essa dimensão desse bioma amazônico, que é uma das faces do Brasil no mundo. Tá? Se a gente pensar hoje a questão amazônica, Brasil, questão amazônica, mundo, e Encontro das Águas é uma referência a isso. Assim, a gente trabalhar relativizando essa importância é um problema muito sério, porque isso é fundamental para que nós existamos enquanto comunidade frente à comunidade internacional. A Amazônia é um dos símbolos do Brasil. Enquanto as águas é um dos símbolos da Amazônia. Não só pela sua paisagem, aliás, eu acho que reduzir o Encontro das Águas no tombamento paisagístico é reduzir a importância do encontro, mas como na época que a gente começou o processo, existiu uma exposição no MUSA, no Museu da Amazônia, que dizia Encontro das Águas, Encontro de Povos. O Encontro das Águas é exatamente isso. É encontro de águas, mas também e principalmente encontro de povos. Digamos, por exemplo, que não existisse Encontro das Águas, as águas negras e brancas, mas elas fossem da mesma cor.
teria a mesma relevância significativa para os sítios arqueológicos, paleontológicos, geológicos, culturais e tal que existem, tá? É claro que a gente entra pela paisagem, mas a gente não termina na paisagem. A gente tem toda uma verticalidade no sítio que vai de Carvalhal, lá quando vê aquelas águas negras e brancas se encontrando, até o próprio polo industrial, até eu sempre brinco. Gente, e quando as águas está naquela época existia, se existe aí no Shopping Manaus, mas está no Teatro Amazonas, está na poesia do Céu do Braga, está na fotografia do mundo todo, sabe? Se a gente vê, quando as águas é uma face do Brasil no mundo, é uma face do Brasil para o Brasil. Por isso, ele é um patrimônio nacional. Senão ele não seria. Poderia ser um patrimônio estadual. E aí entra aquela questão da audiência pública. Ele já é um patrimônio nacional. Sabe? Já é um lugar reconhecido. Já é uma identidade brasileira. Tá? É a mesma coisa que eu questionar agora, dizer assim, não, o Cristo Redentor é uma identidade carioca. Cachoeiras do Iguaçu são uma identidade paranaense. Não, são mais que isso. O Pantanal é uma identidade mato-grossense. Não, ele dialoga com toda uma identidade brasileira que dialoga com a natureza, com a ocupação dos territórios e com a experiência com o território. Tá? Então, se você pegar o Encontro das Águas, ele é uma síntese desde o polo industrial, desde que aconteceu a partir da década de 70, com a comunidade ribeirinha, com as comunidades indígenas, com a história do ciclo da borracha, com a paleontologia, com a geologia, com tudo que formou aquela região. Tá? Então, eu não posso reduzir a nenhum aspecto específico. No parecer de tombamento, que foi feito por Eduardo Góes Neves, ele se refere muito à questão arqueológica. É um dos aspectos. Eu posso me referir muito à questão paisagística, outros aspectos. Eu posso me referir muito à questão paleontológica, outros aspectos. Eu posso me referir muito à questão mitológica, outros aspectos. Eu posso me referir muito à questão lendária, tipo a Juricabas, é outro aspecto. Essa complexidade do Encontro das Águas faz que ele seja único, inclusive com o tombamento. Tá? Ele é uma questão que ofereceu uma série de dificuldades para a gestão, inclusive, do bem. Tá? Na época que a gente propôs que fosse aberto o processo de tombamento, a gente tinha essa dificuldade. Qual é o valor a ser elevado no bem? São todos. Sabe? Então, na verdade, a gente está arrombando um lugar de significados, não um significado específico. Que é uma questão que surge muito, assim, de onde eu vejo a paisagem? Tá, mas a paisagem eu vejo daqui, antes de Embratel, eu vejo lá do centro, não sei o quê, do encontro e tal. Mas e o resto, que também está dentro? A gravura rupestre da Pont das Lajes, por exemplo. E aí você pensa, qual a importância? Mas você referia a gravura rupestre lá de Itacoatiara também. Sabe? Ele tem todo um contato, uma relação com essa grandiosidade da natureza amazônica. Tá? E aí a gente pergunta assim, qual é o valor? O valor é a grandiosidade. Certo? E a gente tem que pensar qual a capacidade que essa grandiosidade tem de suportar uma série de intervenções. Nós pensamos na época no PROAMA. Tá? O PROAMA estava sendo construído. E o PROAMA foi uma baliza para a gente. Qual seria a interferência do PROAMA no Encontro das Águas? Foi muita. Foi muita. Claro que é uma questão social, de abastecimento de água, mas ele seria uma baliza para dizer, bom, mais que isso vai ser difícil essa paisagem tão significativa suportar. Tá? Então, a gente não se colocou, claro, contra o porto, porque a gente é contra o progresso, contra o desenvolvimento, contra o emprego, mas porque essa paisagem, que tem um significado relacionado à grandiosidade da natureza frente ao fazer humano, e que deve se perpetuar, ela não pode ser alterada pela alteração da dimensão disso. Se eu pegar, por exemplo, tivesse, por exemplo, construísse um prédio numa paisagem tombada, a paisagem não acabou, mas ela se destrói enquanto significado. Eu estava até pensando nisso. Qual
por que não um porto, já que o tombamento é o tempo? O porto faz parte do tempo. Mas você imagina, por exemplo, você tem uma xícara da sua bisavó e tal, e ela é guardada. E a pessoa resolve, quebra a alça dessa xícara, reforma ela toda e devolve para você. Já não é mais a mesma xícara. Porque ali ela perdeu o seu próprio significado. Ela passou a ser um outro objeto. Tá? Ela passou a ter uma outra relação com o fazer humano. Tá? Passou a ser uma coisa muito mais antropocêntrica do que seu valor em si. Tá? Bom, eu não estou nem falando dos valores naturais, que a Elisa vai falar muito bem. Dos botos, que tem relação com a mitologia amazônica, com o jaraqui, com tudo mais que a gente conhece, que são identidades amazônicas profundas, né? Sabe? E que se refletem em várias formas de identidade brasileira, como essa identidade brasileira se escreve, né? Como ela se fala no mundo, né? Então, assim, é um conjunto tão complexo de bens, de significados, que, na verdade, mexer com eles é muito complexo também. Tá? Por exemplo, se eu paro uma série de navios ali e eles alteram, por exemplo, esse simples encontro das águas, eu tenho um calado muito grande, eu encho eles de container, porque navio de container sabe como é que são, né? São paredes. Tem navios esperando carregar, tem navios saindo, navios chegando. É diferente do navio que cruza o encontro, que cruza e vai para o porto. Que é como o Celso falou, esse navio que flutua como estrela, né? Ali. Ele está ali parado. Ele está ali parado carregando, ele está ali parado enchendo. Eu tenho uma outra relação com essa grandiosidade, que é, na verdade, o motivo do tombamento, é o motivo da existência do tombamento. Essa grandiosidade de tamanho e essa grandiosidade de sentidos, sabe? Que é muito mais frágil que nós imaginamos. Tá? No Proama, por exemplo, a gente teve um problema. Foram destruídos vários sítios arqueológicos na construção do Proama. Não precisava ter sido. Sabe? O que a gente vai perder com Encontro das Águas? Pensa o seguinte. Tá, tem tudo isso envolvido. E aí eu faço o porto. Se nós perdermos isso, como eu vou voltar atrás? É possível dizer, não deu certo, vamos voltar atrás? E isso não é possível. Tá? Então, o princípio básico de você mexer com uma obra complexa, cultural e natural, que você evite o máximo de interferências possíveis para não quebrar esse equilíbrio frágil de significados que tem nesse lugar. Tá? Então, é por isso assim, que a gente propôs tombamento, e não, por exemplo, como paisagem cultural, não, por exemplo, como registro de lugar, que são instrumentos mais frágeis. Tá? E sim tombamento, porque a gente tem no tombamento, tem a segunda parte, que é a gestão. E aí entra a questão da comunidade, como a comunidade participa da gestão. Quando eu tombo um bem, e aí a questão da audiência pública, é muito interessante. Por exemplo, se eu tombasse Ouro Preto e fizesse uma audiência pública para o tombamento, provavelmente eu não teria o tombamento de Ouro Preto. Porque a população local talvez não quisesse. Mas é o quê? É um símbolo nacional. Não é local. Porque a quantidade de significados envolvidos ela supera a experiência da conjuntura do lugar, sabe? Se eu, por exemplo, tenho um interesse, por exemplo, no emprego, por exemplo, né? Que é fundamental. Ótimo, tudo bem. Bom, amanhã acaba-se o porto e o emprego acaba. E o bem acabou. A quem interessava esse bem? A toda uma comunidade abstrata, subjetiva, difusa, que se identifica com esse bem e que não pode participar da audiência pública, por exemplo. E que perdeu o bem. Vamos botar um exemplo bem claro. Uma época que se queria explorar urânio do Pão de Açúcar, né? Surgiu esse boato uma vez lá, muito tempo atrás. Ótimo. Sabe, vamos consultar o Rio de Janeiro. Dizer, que legal, vamos fazer urânio do Pão de Açúcar.
e hoje não teríamos o Pão de Açúcar. Sabe? Tem coisas que extrapolam a conjuntura e o interesse momentâneo e local. Não tem jeito. Tem coisas que têm a ver com a identidade de uma comunidade nacional. Tem a ver com a identificação nacional. Tem coisas que têm a ver com o futuro. Sabe? Que é, voltando àquela história, esse momento é o tempo. É o estabelecimento de continuidades que formam pertencimento de uma determinada população a um lugar que está em um determinado território e forma uma determinada nação. Tá? Então, preservar essas continuidades que já existem, porque Encontro das Águas é reconhecido no mundo todo, não é só no Brasil. Também importante, isso é importante uma audiência pública que juntasse a Alemanha, Estados Unidos, França, tudo mais, que Encontro das Águas. Mas bem a importância deles. Tá? Então, como isso não é possível, nós somos responsáveis por ele. Nós somos responsáveis pela nossa própria identidade, nosso próprio papel no mundo. E Encontro das Águas é fundamental para eles, como outros bens, como a preservação de outros biomas, e que são fundamentais para a gente reconhecer enquanto nação. Tá? Então, mais ou menos é isso. Quer dizer, sim, tem uma discussão que se fala muito, eu vi muito no IFAM mesmo. Por que preservar rios? Eles podem secar. E aí falar, bom, primeira coisa, se secar o Solimões e o Rio Negro, eu espero não estar vivo, porque vai ser impossível viver no mundo seco, desse jeito. Segundo, digamos que o Rio Negro e o Solimões secassem. O lugar continuaria. Os sítios arqueológicos, o sítio geológico, a relação com o teatro, a relação com a paisagem continuaria de alguma forma, nem que fosse como ruína. Você imagina agora se eu abrisse mão de todas as proteções de ambientes costeiros porque o mar passa lá. Então, vamos destombar todas as cidades tombadas do litoral. Então, não faz o mínimo sentido. A gestão disso, que é a gestão do tempo. Se ele se preservar como ruína, será uma ruína do nosso péssimo exemplo para nós mesmos, né? Ele acabou. Ele não pode mais existir, mas existe enquanto testemunho do nosso fracasso. Ou seja, ele se coloca no tempo. E lá dentro desse Rio Negro, de Solimões secos, vamos descobrir sítios arqueológicos, vamos descobrir sítios paleontológicos, vamos descobrir uma série de coisas, vamos continuar descobrindo nesse testemunho do nosso fracasso. Então, não é uma questão que se põe. Tá? Eu acho assim, uma das coisas que a gente discute por aí, que não vale a pena, mas é que é importante que como a gente está estabelecendo uma quantidade de tempo, ele implica um começo e um fim. Quando a gente fala do sítio geológico da região, a gente está falando do início do Amazonas, do início daquela planície, do início daquele rio. E podemos falar do fim dele também, sabe? Através do seu testemunho, da sua existência. Então, não é um problema realmente importante, mas que tem sido colocado de vez em quando e que a gente tem que responder, né? Tá? Então, é isso. Eu acho que o importante para a gente, assim, é que o encontro seja preservado, que encontre o testemunho vivo de toda uma passagem de povos, de encontros de povos para aquela região. Ele não é o único encontro, ele é o mais emblemático, porque ele é central. Ele dialoga com a cidade de Manaus, com seus modos de desenvolvimento, sim. Quando a gente tomba o Encontro das Águas de 2010, estamos tombando, sim, a relação com a Zona Franca, com o polo industrial, com o desenvolvimento urbano, com as comunidades. É claro que isso tem uma continuidade, isso faz parte do tombamento, tá? Essa relação. Mas quando eu falei da xícarazinha, em vez de a gente quebrar a alça e transformar em outro objeto, a gente tenta restaurar. A gente tenta, por exemplo, recuperar a maciliar lá do Amazonas, do encontro, que está acabando, tenta preservar o igapó da ilha lá do Lago Aleixo, tenta preservar diversas coisas que vão reforçar o significado do Encontro das Águas. Agora, nós não podemos trabalhar contra esse significado, porque a gente está alterando a natureza e o sentido do bem. E isso nós não podemos fazer, eu não acredito que se possa fazer. Né?
Ok. Então é isso, Luciano. Obrigado, né? Não. Voltei, gente, ou não? Voltei, né, gente? Voltou sim, Lu, tudo certo, podemos prosseguir. Tá. Só tá dando um eco aqui. Vocês estão ouvindo o eco? Não, estamos te ouvindo perfeitamente bem. Então tá bom. Desculpa, problemas técnicos acontecem. Gente, sobre a fala do André, eu comecei a fazer uns comentários, mas não sei até onde foi. Então, eu queria agradecer o André, vou recomeçar os meus. Eu falei que na cidade de Manaus nós temos dois grandes monumentos sem os quais a cidade de Manaus não é Manaus. Um é o Teatro Amazonas, que é um monumento construído pelo homem, e o outro é o Encontro das Águas. Sem o Encontro das Águas, Manaus não é Manaus. O André, e tanto o André quanto o deputado José Ricardo falaram sobre o mirante da Embratel. E aí eu queria contar para as pessoas que não sei o que significa isso, o que é esse mirante.
lá por 2007, 2008, já antes do início desse processo de tombamento, ou concomitante a ele, a Prefeitura de Manaus, comprou do arquiteto Oscar Niemeyer, que é um arquiteto mundialmente famoso, um projeto de ser executado ali nessa área turística do Encontro das Águas, que realmente é uma área super visitada e conhecida mundialmente. Esse projeto arquitetônico do Mirante do Encontro das Águas não foi executado até hoje, e a gente espera que ele seja executado, que ali se torne um lugar turístico. Chama Mirante da Embratel porque o terreno pertence à Embratel, à União, e seria cedido. Mas o André, ele falou sobre o valor de existência desse bem, né, sobre a irreversibilidade dos impactos. Ele falou que natureza e cultura na Amazônia não se dissociam, são duas coisas que caminham juntas, e realmente a gente vê isso. Ele falou sobre o sítio arqueológico que existe ali, das pedestres que estão na ponta das lajes, que compõem um sítio paleontológico importantíssimo, né? Isso foi estudado pelo arqueólogo Eduardo Góes Neves, da USP, que estuda muito a Amazônia, e ele descreveu essas inscrições rupestres como únicas, e que com uma história da Amazônia que era até então desconhecida. Essas inscrições, elas não eram conhecidas, e com uma grande seca que houve em 2010, as lajes ficaram expostas, e as pessoas, os pesquisadores, cobriram essas inscrições rupestres muito antigas. O André falou também sobre o conceito de paisagem, por que a ambiência é tão importante, a paisagem, né, para o território, e a gente sempre faz essa analogia com Cristo Redentor. Será que alguém gostaria ou acharia uma boa ideia destruir o Cristo Redentor, mesmo que fosse para um objetivo nobre, para usar toda aquela brita para construir casas populares? Com certeza não. Existe um problema de habitação, de moradia, mas essa não é a solução. Da mesma forma, na cidade de Manaus existe um problema a gente precisa de um porto para o distrito industrial, mas não no Encontro das Águas. É esse mais ou menos o problema que a gente enfrenta. Para falar sobre a parte social e ambiental desse lugar, eu queria chamar agora a nossa última convidada, que é a Elisa Vandelli, que é uma pessoa que conhece muito bem aquela região, as comunidades ribeirinhas, o que o Encontro das Águas significa para essas pessoas, qual a importância social dele, econômica, e ela também sabe falar aqui para a gente sobre a importância ecológica e ambiental desse lugar. Então, Elisa, você está aí? Olá. Olá, Elisa. Boa noite. Gratidão. Movimento Ficha Verde, SS Encontro das Águas, Fórum das Águas, por organizar essa discussão tão vital para a nossa qualidade de vida, para a nossa identidade como seres amazônidas. Bom, na figura do André Bazanella, que foi o superintendente que acolheu, né, a solicitação do movimento socioambiental para que esse nosso maior símbolo de identidade, da cultura e da natureza amazônica fosse transformado, fosse tombado, né? Então, André Bazanella fez isso. Depois, não tivemos mais esse mesmo acolhimento no IPHAN,
e nenhum dos órgãos ambientais que deveriam ter feito esse papel de defender o encontro das águas, mas, na sua grande maioria, fizeram ao contrário. Então, na figura do André Bazanella, o movimento SOS Encontro das Águas agradece a todos e todas que vêm há 11 anos lutando por algo que parece óbvio, que é preservar o encontro das águas, né? Mas que tem sido tão difícil. Então, todos os movimentos sociais, culturais, os clubes de mãe, associação de reintegração dos rancenianos, sindicatos, movimentos de base, tantos movimentos ligados a grupos ecumênicos, né? Deputados, parlamentos, né, como deputado Zé Ricardo, deputado Luiz Castro, deputado Praciano, Mário Frota, João Pedro, e tantos da população da colônia Antônio Aleixo, que na realidade foram, Luciana, o baluarte do início desse movimento, né? A população, como nunca se tinha se visto no nosso estado, com pouquíssimo apoio da ciência, né? Mas a população, os amantes da sua identidade, do Rio Solimões, do Rio Negro, do Rio Amazonas, lutaram, né, pela preservação do encontro das águas, pelo tombamento. Mas não foi um processo só de tombamento do encontro das águas. Foi e está sendo um processo longo de conservação das nossas águas, das nossas florestas, do direito ao acesso à água. Bom, e daí tu falaste, né, por que é importante para o Amazônia, do encontro das águas, por que tem esse valor tão identitário, tão emblemático, né? Na realidade, vou responder com o poema que o Celdo Braga nos declamou, de Quintino Cunha, é porque é desconforme belo. Né? Então, ele representa o encontro das águas, toda a nossa geologia, a nossa floresta, os nossos povos, tudo é representado por essas duas águas, Rio Negro, Rio Solimões, que se encontram em caminho juntos, lado a lado, até se abraçarem, né, formando o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. E toda essa beleza está nas margens de Manaus. Paisagisticamente é algo fabuloso. É nossa maior indústria. Alimenta a nossa indústria de turismo. É de uma biodiversidade de vida aquática, de fauna terrestre, de flora terrestre, muito incomum. A biodiversidade é imensa nessa região. A sociobiodiversidade também, com todos os seus povos. Né? Na laje, que é um fenômeno geológico muito raro, de 9 hectares, que aflora, né, no meio dessa bacia sedimentar, em pleno encontro das águas, tem ali inscrições rupestres de todos os povos da Amazônia, de diferentes períodos, que foram ali fazer seus rituais, visitar. Tamanho era o significado identitário, ritualístico do encontro das águas para diferentes povos. Então, as inscrições rupestres, né, que foi apresentada à sociedade no dia de comemoração do tombamento do encontro das águas, em novembro de 2010, que ocorreu na reserva da Soca-Gacai, uma reserva particular de patrimônio natural, situado nas margens dessas lajes, no encontro das águas, né? O movimento apresentou para a sociedade científica essas inscrições rupestres belíssimas, que infelizmente estão sendo depredadas, né? A produtividade primária da vida aquática é imensa ao encontro das águas, é um local
é um berçário da vida aquática, é um local de nidificação de aves, aves migratórias, que vêm de um hemisfério para outro, pousam no encontro das águas. É um local de geologia única, né? O mirante da Embratel, na realidade, se constitui de uma falésia, que também é um processo geológico raríssimo para o centro de uma bacia sedimentar, uma falésia de 90 metros de altura, onde podemos avistar todo o abraço do encontro das águas. Paleontologicamente também é riquíssimo, inclusive é um patrimônio geológico internacional, devido às suas características únicas, geológicas e paleontológicas. No encontro das águas, temos as terras pretas indígenas, que é uma terra antropológica de origem indígena, mais espessas, o que significa que nessa região viveu uma alta densidade de populações e que construíram esses solos riquíssimos. Então, tem muitos sítios arqueológicos, né? É local de pesca, é um local de lazer, que o cidadão também tem direito a apreciar a natureza. Então, é de uma beleza única, uma beleza paisagística, de biodiversidade, antropológica, paleontológica, onde viveram e vivem povos do encontro das águas que precisam da conservação dessa culturaleza, que é essa mistura de cultura e natureza do encontro das águas. Qual seria a extensão do encontro das águas? Bom, talvez fosse a Amazônia inteira, né? Que aflora ali naquelas duas cores, água branca, água preta, representando toda a sociobiodiversidade de toda essa região, mas pelo menos até 100 quilômetros, né? Até a foz do Rio Preto da Eva, nós, em algum período do ano, encontramos os rios caminhando lado a lado, sem se misturarem, né? Pelo menos toda a região da ilha do Cacau, ilha de Iranduba, Lago Grande, toda aquela região da margem esquerda do Sigues, né? Toda essa região deveria estar envolvida nessa proteção. E, na realidade, é que nós conseguimos tombar, no processo de tombamento, que daí já estava um outro processo menos democrático, assumindo o IPHAN, foi praticamente a água e um pedacinho das suas margens, né? Bom, a região do encontro das águas, como vocês sabem, tem muitas fontes de depredação. Pelo menos 80% dos nossos resíduos líquidos, dos nossos dejetos, vão para o encontro das águas. Resíduo industrial, né? Quantas indústrias se alocaram naquela região, liberando fumaça, quanto desmatamento, tanta depredação, né? Acabando com a pesca, destruindo a floresta. Mas um impacto ainda mais emblemático surgiu em 2008, que foi o projeto de instalar ali no nosso maior símbolo de natureza, de cultura, de lazer, de pesca, de identidade, de sermos Amazônias, de sermos manauaras, que foi o Porto das Lajes. Ele ia se instalar no último, um dos últimos fragmentos de Igapó preservado, né? Essa região que tem tanta diversidade terrestre, porque é um ecótono onde vários ecossistemas estão se encontrando, então a diversidade é muito grande. E iria se instalar nessa floresta, na embocadura do Lago do Aleixo, que é um lago ainda piscoso, onde uma comunidade vive dessa pesca, numa região de fluxo de embarcações regionais muito grande, onde não comportaria grandes embarcações,
né, no local onde se capta água para toda a zona leste da Grande Manaus, o Proama, que destruiu paisagisticamente, que destruiu sítios arqueológicos, que teve um processo criminoso de instalação em vários aspectos, né? Mas está ali o ponto de coleta do encontro das águas. Sítios arqueológicos riquíssimos, né? Terra Preta. E nessa região tão rica, né, de tanta produtividade primária, onde a vida aquática, a nossa pesca depende tanto desse local de procriação, de nidificação de animais aquáticos, iríamos ter ali um fluxo imenso de barcos, né? Embarcações grandes significam liberação da água de lastro, aquela água que mantém o equilíbrio do navio, onde é necessário e onde chega no porto, ele libera a água de lastro. Nas embarcações grandes que atravessam o oceano, vem uma infinidade de organismos exóticos que se transformam em pragas nos portos onde se instalam. É um dos grandes problemas da poluição aquática do planeta, é a poluição causada pelos navios. Né? A quantidade enorme de organismos, micro-organismos, como cólera, como organismos ligados a pandemias, né? Até animais que vão se transformar pragas da fauna aquática local. Então, é um problema seríssimo, inclusive com possíveis implicações até relacionada a pandemias como a Covid e tudo mais. Devido a essa importância cultural e natural do encontro das águas, né, a sociedade lutando em movimento constituiu o SOS Encontro das Águas para proteger esse bem comum tão emblemático, né? Então, toda a luta no processo de tombamento foi realizada, mas não só para tombamento, né? O Encontro das Águas e todos os movimentos envolvidos têm trabalhado com todo o processo de ocupação predatória de indústrias, de lançamento de esgoto, né? O Encontro das Águas recebe quase nenhum trato dos órgãos ambientais competentes. Então, diariamente, os moradores, o movimento, tem que estar realizando vistorias, denúncias, sensibilizando, né, o porquê que devemos preservar. Mas é uma luta indigna, porque os órgãos ambientais que deviam estar fazendo esse papel não fazem, né? Temos como um parceiro praticamente o Ministério Público Federal, que tem acatado as denúncias, né? Mas dentro desse processo de tombamento, de preservação do encontro das águas, tem lutas assim, muito importantes, como, por exemplo, a luta para que a água não seja mercadoria, para que a água não seja privatizada, para que a água seja um direito fundamental humano, mas também que as águas, nossos rios, sejam sujeitos de direitos. Nós temos direito a eles, mas eles têm também direito à existência, né? Direito a serem considerados como sujeito de direitos em processos, né, de crimes ambientais, por exemplo. A preservação das florestas como fundamental para a água na Amazônia. A água da Amazônia passa por a floresta, né? A água que nós temos aqui é devido à quantidade, à grande biomassa de floresta que nós temos, né? A água como bem comum, água que deve ter uma gestão comunitária. Então, em 2008, iniciamos essa luta, foi tombado em 2010, destombado logo em seguida, né? E hoje encontra-se, como falaste, no Superior Tribunal Federal,
onde está suspenso o processo e onde nós vamos lutar para que haja a homologação do tombamento, né? O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável do Milênio 6 fala em assegurar a disponibilidade de água e da gestão de água por todos, né? E, dada a importância dessa água, né, e dessa beleza do encontro das águas, desconforme, como diz Quintino Cunha, e ter esse valor identitário, imaterial da cultura e da natureza, é que temos que agir agora mais forte do que nunca, somando com Ficha Verde, o SARES e o Fórum da Água, que está agora aglutinando o movimento SOS Encontro das Águas, e todos estão convidados para fazer o quê? Alguém fez uma pergunta, né, no chat, o que podemos fazer? Né? Então, é esse processo contínuo de sensibilização da população, mas também dos nossos gestores, principalmente, né, para que haja a homologação do tombamento, né? Mas só a homologação do tombamento não é necessária. A gente precisa de um plano de gestão de todos os órgãos envolvidos. Nós precisamos de projetos de sustentabilidade, de criação de escolas de turismo, de arqueologia, para a população jovem local ter uma alternativa econômica, manejo de pesca, agroecologia, agrofloresta para as populações ribeirinhas, uma série de projetos soberanos que vão levar soberania, sustentabilidade para esses povos. Não vai ser a falsa promessa de trabalhar no Porto das Lajes que a comunidade da colônia Antônio Aleixo vai se desenvolver. Dentro de projetos que trabalham com a sua cultura, com os potenciais locais, com a vocação natural, e que são inúmeras, né? E uma das principais é a indústria do turismo, que vai ser uma perda econômica imensa instalar um Porto das Lajes, que vai degradar paisagisticamente, vai degradar a qualidade de água, vai degradar a biodiversidade, vai degradar a população, vai ser uma fonte a mais de doenças, de pandemias, né, como grandes portos são, quando se instalam perto de grandes populações, que é a população da colônia Antônio Aleixo, do Mauazinho, do Bela Vista, do Puraquequara. Então, fazemos esse clamor, né? E, em nome do deputado José Ricardo, também clamamos para que todos os parlamentares nos ajudem urgentemente para que o Superior Tribunal Federal, na figura da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora de 3 processos envolvendo o encontro das águas, 2 deles pelo Ministério Público Federal, a favor do tombamento, e o outro, inacreditavelmente, do próprio governo do Estado, contra o tombamento. Então, precisamos fazer um trabalho muito forte no Superior Tribunal Federal, com o deputado José Ricardo na frente desse processo, mas com todos os movimentos, toda a população envolvida, né? A Comissão da Amazônia também precisa ser articulada, né? E, na realidade, essa luta nós temos que levar para uma escala nacional e internacional, né? É um bem de gestão dos amazônidas, dos manauaras, mas é a Amazônia, né, com toda a sua importância no balanço energético, de água, de carbono, de biodiversidade, sociobiodiversidade para o mundo. Então, o mundo todo tem que nos ajudar a proteger esse patrimônio que a gestão ambiental local não está sendo capaz de realizar a contento. Então, acho que urgentemente, deputado José Ricardo, né, é esse trabalho
de irmos ao Superior Tribunal Federal, fortalecermos o Ministério Público Federal para que haja a homologação do tombamento sem a troca de moeda de instalação do Porto das Lajes na região do encontro das águas. Bom, água tem que ser para a vida, água não tem que ser para a morte. Por isso, não ao Porto das Lajes, no encontro das águas, não aos esgotos de Manaus, no encontro das águas, não ao desmatamento, à instalação de mais indústria, no encontro das águas. Então, parafraseando o movimento do velho Chico, para defender o encontro das águas, nós vamos virar Iemanjá. Para defender o encontro das águas, nós vamos virar a Mãe d'Água. Para defender o encontro das águas, deputado José Ricardo e todos os amantes da natureza, das águas, nossos rios, nós vamos virar Curupira, nós vamos virar Nego d'Água, nós vamos fazer o que for possível para que o poder público fique ciente de que o encontro das águas é um bem imaterial dos povos da Amazônia e do mundo. A governança das águas pela população precisa ser feita para que nós nos apropriamos disso. E isso é poder. Né? Repito, então, o pensamento que nossas águas refletem nossa alma e que esse pensamento sirva de clamor para que todos aqui envolvidos, né, ajudem a colocar essa luta numa escala nacional, internacional, para que o encontro das águas dos rios Solimões com o Rio Negro, formando o Rio Amazonas, seja preservado, seja recuperado, seja restaurado, e para que os povos do encontro das águas tenham uma qualidade de vida, e para que os povos da Amazônia e do mundo continuem a alimentar sua alma com essa beleza ímpar que é o encontro das águas. Gratidão, Luciana Valente, gratidão, Movimento Ficha Verde, gratidão, Fórum das Águas e todos os guerreiros do SOS Encontro das Águas. E acho que a Luciana caiu. A Malu ou a Gabi poderiam fazer a continuação, que seria com debate. Tivemos o problema de conexão novamente com a Lô, mas vamos retomar com uma das perguntas para o público, do público para os nossos palestrantes. Tem uma pergunta direcionada ao deputado, que seria a seguinte: ouvimos a descrição do André sobre os múltiplos valores do encontro das águas, deputado. Como podemos ampliar essa compreensão? Você pode nos ajudar a ampliar o entendimento sobre o significado do encontro das águas entre seus pares? E aí vou colocar o deputado no ar para responder esta pergunta. Muito bem. É que a Luciana aí congelou, né? Porque a internet não é fácil aqui também. Mas parabéns aos dois colegas aí que fizeram aí uma exposição
Eu quero dizer que a gente aprende bastante também, né, com cientistas, com profissionais, pesquisadores e ambientalistas que estão aí, portanto, na linha de frente nessa pauta. E eu acho que aqui é muito pertinente que a Rita Mesquita coloca sobre os múltiplos valores do encontro das águas e, ao mesmo tempo, como ampliar essa compreensão e ampliar esse entendimento junto aos pares, ou seja, junto à bancada política, né, parlamentares, e, ao mesmo tempo, de modo geral, aos políticos, né, do nosso Estado, porque quase tudo passa, de alguma forma, por uma decisão política. Eu acho que não é só os parlamentares federais, porque teria que ver a nível nacional, mas a nível local, eu diria assim, vereadores, Assembleia Legislativa, deputados e Câmara Municipal, vereadores. Eu acho que era muito importante tentar puxar alguns debates junto a essas duas instituições, porque, basicamente, estão aqui mais próximos, no sentido de ter um convencimento da importância de cuidar do Encontro das Águas como um espaço turístico, discutir realmente as consequências que existem em relação a você ter um empreendimento de grande porte ali no entorno. A questão dos projetos foi muito bem lembrado pela Luciana, eu só comentei muito rápido na minha fala sobre o mirante ali da Embratel. Eu lembro que na Copa do Mundo ia ser construído lá uma estrutura grande, e eu continuo defendendo também aquele espaço, restaurantes e tudo mais, o mirante, talvez a partir dali descer e ter o acesso, depois fluvial até o Encontro das Águas, fazer parte, né, de um roteiro turístico, mais uma alternativa. Então, assim, convencer a classe política que é mais interessante nós cuidarmos e preservar todo aquele entorno do que a questão de um grande empreendimento ou qualquer outro empreendimento a mais possa comprometer, né, essa utilização desse espaço ambiental para uma atividade que vai gerar muito mais renda e emprego, que é o turismo, que é um dos futuros do estado do Amazonas. Então, eu acho que é muito importante isso. Acho que os vários movimentos tentaram trabalhar mais diálogos, porque teve uma renovação na Câmara Municipal, novos vereadores, tem uma nova gestão municipal também, com certeza deve ter interesse, né, em relação a projetos que possam gerar renda e emprego, e, portanto, cria uma perspectiva, porque são pessoas eleitas que vão ter 4 anos pela frente, né, incluindo agora. E, ao mesmo tempo, uma discussão, porque nós vamos ter ano que vem eleições nacional e estadual. Então, é o momento da discussão dos projetos de governo, e aonde se vai falar de propostas para gerar emprego e renda, onde se fala muito de fazer investimentos em setores que vão além da Zona Franca de Manaus, para diminuir a dependência da Zona Franca. Então, é um momento oportuno para que projetos como esse possam ser, do turismo, possam ser mais discutidos, e o Encontro das Águas faça parte desse debate, né? E, portanto, discutir a preservação dele, o tombamento, como algo extremamente vantajoso para a população, para o Estado e para o município. Então, eu agradeço aqui a observação que a Rita Mesquita trouxe em relação aos deputados federais. Sim, acho que o resultado aqui dessa nossa conversa, a gente quer encaminhar para eles também um pouco algum desses pontos. Tem 2 figuras no parlamento que estão no Senado, são ex-governadores, o Omar Aziz e o Eduardo Braga. Eu não sei qual é o posicionamento deles hoje, se mantém o posicionamento quando estava como governador, mas possivelmente um deles vai ser candidato a governador mais uma vez. Então, é interessante, né, o diálogo realmente, por quem tem interesse de ser amanhã executivo e que, portanto, vai estar na linha de frente também de uma discussão sobre a atividade do turismo e o tombamento do Encontro das Águas como parte dessa estratégia fundamental. Era isso. Muito obrigada, deputada. Agradecemos a resposta, portanto.
Devido ao problema de conexão da Luciana, a gente vai ter que estender o debate, né? Encerrar ele por aqui, mas todas as perguntas que vocês continuarem enviando, tanto no Facebook quanto no YouTube, também vão ser encaminhadas a todos os palestrantes. Agradecemos muito a experiência de todos e a presença de vocês durante esse momento tão importante. Sigam todas as redes sociais e estejam atentos para os nossos próximos lançamentos. Boa noite. André, um abraço. Deputado,